Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de cirurgia ortognática. Nosso convidado é o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Bruno Matos. Bruno, prazer tê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu, doutor. Inclusive, eu sei que você também fez mestrado, não é isso? Conta aí pra gente, para os nossos telespectadores. Eu fiz um mestrado em clínica odontológica, né? Tenho a especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e especialidade em disfunção temporomandibular também. E no momento estou realizando um doutorado na linha de pesquisa de oclusão em Ribeirão, na USP, na Faculdade de Odontologia. Bruno, o que vem a ser bucomaxilofacial, acredito que muitas pessoas já ouviram, mas não entendem ou não sabem o que é isso. Realmente, doutor, é uma dúvida em bastante pessoas. A especialidade bucomaxilofacial é uma área da odontologia, então é uma especialidade específica de cirurgiões dentistas e que ela trabalha em todas as estruturas da face, acima do osso hioide, desde que não envolva a calota craniana. Então a gente trabalha com traumas faciais e todos os tipos de cirurgia que envolva a face. Que envolva essa região toda da face. Isso. E a cirurgia ortognática, o que é a cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática, doutor, como a própria especialidade que a gente comentou, a gente vai trabalhar nos ossos da face, em que ossos que apresentam uma deformidade desses ossos faciais associados a alterações dentárias, né? É muito comum em pacientes que apresentam alterações em osso-oclusão que só com o aparelho não consegue resolver esse problema. Ah, tá. Então você vai fazer uma avaliação do paciente, se tiver que usar aparelho, resolve não necessitando da cirurgia ortognática, seria isso? Não, doutor. Todos os casos que são envolvidos com a cirurgia ortognática têm necessidade do uso do aparelho. Ah, tem a necessidade do uso do aparelho. A cirurgia ortognática ela vem para complementar o tratamento ortodôntico. Porque existem alguns casos que só o tratamento ortodôntico não consegue resolver o problema. O tratamento ortodôntico é o uso dos aparelhos dentários de comum tratamento que nós temos. Doutor, para você identificar o problema em um paciente, por exemplo, que há necessidade da cirurgia ortognática, como que você faz? Como que você identifica isso? Olha, doutor, normalmente esses pacientes, a gente percebe que ele precisa desse tratamento numa primeira consulta que ele procura o dentista do aparelho, né, o ortodontista. Por que ele procura? Normalmente, esses pacientes que apresentam essas alterações, ele tem os dentes tortos, né, que é o primeiro sintoma, o primeiro sinal que o paciente apresenta. Quando ele procura o ortodontista, ele vai notar que seus dentes, além de estar tortos, não estão encaixando, e esse dentista que vai trabalhar com o aparelho vai ver que só com o aparelho específico ele não consegue resolver o problema do paciente. Porque esse problema ele não é apenas dentário, ele tem discrepâncias ósseas, ou seja, ele tem alteração no tamanho ósseo de determinados pacientes, né? Certo. Então eu até trouxe uma imagem para mostrar essas alterações desses níveis ósseos, né? Certo. Então, quando o paciente ele observa que ele não tem um encaixe desejável dos dentes, como a gente mostra na imagem, a gente vê a parte de baixo, né, que a gente chama da mandíbula, e a parte de cima, a maxila, né? Certo. Então, para frente em relação, a parte de baixo para frente em relação à parte de cima. Enquanto o correto é o contrário, né? Os dentes de cima encaixarem, como dizer assim, na frente dos de baixo. Então, o paciente nota com essa alteração, mas a primeira procura dele é devido aos dentes estarem tortos e não encaixando. Aí cabe ao ortodontista ter o conhecimento de saber que só com o aparelho ele não vai resolver esse problema. Então, resumindo, todas as pessoas que procuram, que vão para realizar a cirurgia ortognática, há necessidade da correção também com o aparelho. Sim. Mas nem todos que vão procurar para uso do aparelho necessitam da cirurgia ortognática. Só necessita da cirurgia ortognática as pessoas que apresentam deformidades ósseas, ou seja, alterações nos seus tamanhos ósseos. Um osso cresceu mais que o outro. Ou a mandíbula cresceu mais que a maxila, ou a mandíbula cresceu menos do que a maxila. Quais os tipos de cirurgia ortognática que existem? O tipo de cirurgia, doutor, vai ficar restrita à alteração óssea que esse paciente apresenta. Então, por exemplo, nós temos as cirurgias de sentido que a gente vai corrigir uma deformidade horizontal, transversal. Que a parte de cima, os dentes, a parte de cima ela é menor no sentido horizontal, ou seja, dá uma mordida cruzada. Os dentes de cima não abraçam os de baixo, vamos dizer dessa maneira, né, para ficar claro
para o pessoal poder entender, né? Ou então a gente pode ter uma alteração no sentido antero-posterior. O que a gente quer dizer isso? A mandíbula é muito para frente ou ela é para trás em relação à maxila, né? Então a cirurgia vai corrigir essa alteração. Então tem como você corrigir a mandíbula, colocar essa mandíbula, digamos, no local correto, né? Mas colocar para trás ou para frente. Sim, a gente tem isso de acordo com a deformidade que o paciente apresenta. E também pode ter uma alteração no sentido vertical, que às vezes cresce muito no sentido vertical, que as pessoas, quando ela sorri, ela mostra muito gengiva, que não dá aquela sensação agradável, né? Então a gente pode corrigir com isso. A gente trouxe até alguns vídeos que vai ficar fácil para poder exemplificar isso, né? Correto. Então nessa imagem, doutor, nós vamos ver uma deficiência no sentido horizontal, transversal. Então a gente vê a mordida cruzada, os dentes de cima para dentro em relação aos de baixo, que o certo é o contrário. Então é instalado esse aparelho pelo ortodontista, né, que é o expansor, e após a instalação desse aparelho, nós realizamos a cirurgia, o procedimento cirúrgico, para liberar as estruturas ósseas e com isso o aparelho conseguir agir, conseguir abrir essa maxila para ela poder encaixar na posição correta. Puxa, é muito interessante, né? Muito bonito, Então, né, de se ver. É um tratamento associado do ortodontista com o cirurgião. Só o cirurgião não consegue e nem apenas o ortodontista consegue resolver. Trabalho conjunto, né? Então aí depois abre um espaço entre os dois dentes que depois, com o tempo do tratamento, ele é fechado com os aparelhos fixos. Então aqui, doutor, essa é uma deficiência no sentido antero-posterior, que a gente vê o queixo para frente em relação à maxila, né? A mandíbula para frente. Certo. Então aí é colocado todo o aparelho ortodôntico primeiro, antes de fazer qualquer cirurgia, esses dentes levados na posição correta e aí a gente faz o procedimento cirúrgico. Realizamos o procedimento cirúrgico e com isso você vai visualizar que a gente tem a capacidade de movimentar essa mandíbula para frente ou para trás e ao mesmo tempo a parte de cima, né? Então nesse caso nós estamos trazendo a mandíbula para trás e a maxila um pouco para frente para equilibrar o movimento. E depois realizamos as fixações com placas e parafusos que a gente realiza. Ou seja, tem correção para tudo, né? Ou pelo menos para quase tudo, né? Tem correção sim. Esse é um outro tipo que a gente tem, doutor, que quando o paciente tem a mordida aberta, que nós falamos, né? Ou seja, o paciente não consegue alimentar, ele não consegue cortar alimentos. Então a gente precisa também, o mesmo passo, realiza o aparelho ortodôntico prévio, leva esses dentes para uma posição agradável, que a gente consiga operar depois nas suas posições corretas, e a gente faz uma cirurgia na maxila para poder fechar essa mordida, conseguir levar na posição correta e eliminar aquela mordida aberta. Todos esses procedimentos são fixados, né, para ter a estabilidade da movimentação que a gente provoca. Ok. E aí a mordida é fechada, totalmente encaixada. Como muda, né? O antes e depois. Muda muito a face do paciente, né? Muda muito e fica muito bom. Fica harmônico. Doutor Bruno, então parece que agora o próximo é o famoso sorriso gengival, é isso? Isso. Que incomoda muito os pacientes, né, doutor? Porque ele não é estético, né? Não. Então ali a gente é um crescimento vertical muito grande da face, né? Da maxila e da mandíbula, que a gente tem que diminuir esse crescimento e levar todos esses dentes na posição correta, juntamente com as estruturas ósseas. Fixamos depois e com isso o paciente nós eliminamos o sorriso gengival desse paciente. Então tem como corrigir isso? Tem como corrigir isso definitivamente. E fica muito bem, fica mais harmônico, né? Fica esteticamente agradável. Doutor Bruno, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de cirurgia ortognática. Doutor Bruno, como que ocorre essa cirurgia ortognática? Então, doutor, essa cirurgia ela ocorre primeiro com o tratamento ortodôntico, que qual vai movimentar esses dentes e levar eles nas posições apropriadas para a gente operar. Esse paciente estando com esses dentes preparados, que a gente observa isso com modelos de gesso que a gente faz durante o tratamento ortodôntico, né? Certo. E a partir disso, aí a gente pode fazer o procedimento cirúrgico, engrenando esses dentes com as bases ósseas. E esse paciente é considerado apto para a cirurgia quando? Quando que ele estaria pronto para a cirurgia? Então, doutor, a gente vê essa possibilidade de estar operando esse paciente quando ele realizou o tratamento com a engrenação desses dentes na posição correta, através desses modelos de gesso. Estando isso engrenado no início do tratamento, a gente tem que, em alguns casos, remover os terceiros molares, né, os famosos dentes do siso, antes, que hoje a gente realiza esse procedimento de uma maneira muito simples, né? A gente consegue extrair os 4 sisos hoje em uma sessão em torno de 30 minutos, totalmente sem dor para o paciente. Se for necessário realizar alguns implantes dentários também, a gente realiza antes do procedimento.
E com isso, com todo esse planejamento pronto, né, associado com esse encaminhamento do paciente, do ortodontista, ao cirurgião, ao qual a gente faz análise de exames de raio-x, né, análise da face desse paciente. E com isso nós vamos operar esse paciente antes, simulando todos os movimentos que nós vamos fazer na cirurgia. Então Certo. quando eu vou para a cirurgia, doutor, eu já tenho todo o conhecimento do que eu vou operar no paciente. Você já tem tudo em mente, né? Tudo já pronto. Tem tudo pronto, eu tenho um guia cirúrgico. Então quando eu vou para a cirurgia eu já sei todos os passos que eu vou realizar. Então com esse guia pronto, com essa cirurgia prévia realizada em modelos, a gente já pode ir para essa cirurgia, né? Obviamente que quando a gente vai fazer essa análise, a gente sempre escuta a opinião do paciente. Lógico. O que incomoda o paciente, o que ele espera que o seu rosto melhore. A né? queixa dele, né, digamos assim, é a que mais incomoda. Isso, porque né? o que a gente espera é a satisfação final do paciente. Exatamente, é o que todo mundo quer. Exato. né? E todo paciente pode realizar esse tipo de cirurgia ou tem alguma restrição? Não, doutor, todo paciente pode realizar esse procedimento desde que ele não tenha nenhuma alteração sistêmica, desde que ele não tenha nenhum problema de saúde. Então, o paciente estando apto, com a sua saudável, ele pode realizar esse procedimento sim. Independente da idade, desculpa, doutor, mas independente da sua idade, ele pode realizar. E teria algum risco essa cirurgia? Quais seriam os riscos dessa cirurgia? Doutor, todo procedimento que vai ser encaminhado à cirurgia, ele passa por uma avaliação pré-operatória. Né? Então ele passa por uma avaliação cardiológica, ele passa por uma avaliação com os anestesistas, tem os exames laboratoriais que a gente realiza antes e com isso a gente tem uma segurança para estar operando esse paciente. Então esse paciente só vai para a cirurgia quando ele não tem nenhum problema de saúde. Com isso ele torna até um risco habitual, né, de qualquer procedimento cirúrgico mais simples possível, né? normal. E esse procedimento é feito em ambiente hospitalar. Sim, ele é... E quanto tempo mais ou menos esse paciente ficaria internado? Doutor, hoje esses pacientes ele interna e opera no mesmo dia e no outro dia ele já vai embora. Então, com as técnicas que a gente utiliza hoje, que são técnicas avançadas, a gente tem um pós-operatório melhor para esse paciente, com uma sintomatologia muito menor. Então, com isso a gente consegue já dar alta no dia seguinte para o paciente. Isso é bom, menos tempo internado, o paciente fica mais tranquilo e em casa a recuperação também é muito melhor. Muito mais agradável, né? E se esse paciente não fizer o tratamento? Deixar de fazer o tratamento, o que acontece? Bom, doutor, quando o paciente opta por não realizar esse procedimento, né, ele vai ter problemas, principalmente dentários futuros. Né? Ele pode ter perda de elementos dentários, né, de perder dente. Né? Com isso ele vai ter o quê? Dificuldade de mastigar, ou seja, de se alimentar. Um outro problema é que ele leva a dores articulares, então ele vai ter dor na face, vai ter dor na sua articulação, dores de cabeça, enxaquecas provenientes do mau funcionamento da sua oclusão. Né? Com isso, esses problemas, ele vai apresentar, assim, não tem como a gente prever o tempo que ele vai apresentar. Pode ser dentro de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Vai depender de cada paciente? Isso, e ele tem dificuldade para falar, para respirar, todas essas alterações ele apresenta. Até mesmo que a gente fala para falar, porque a língua não consegue acomodar de uma maneira adequada dentro da sua boca. Né? Então, você comentou, né, do que o paciente dos prejuízos. E os benefícios pós-cirurgia? Os benefícios são grandes, doutor. Né? Primeiro, a estética facial, né? A Eu harmonia. acho que é o que mais incomoda, digamos assim. Exato, né? Isso incomoda muito o paciente. Né? Ele quer ter uma face agradável, um sorriso bonito. Né? Além disso, o benefício que ele tem, de que ele não vai ter nenhuma dor futura, né? A gente vai evitar esses problemas com dores faciais. Ele tem uma coisa que a gente preocupa muito hoje, é evitar a apneia do sono, doutor. É um ganho que a gente tem muito com esses pacientes. O que é a apneia do sono? É aquela parada na respiração por um determinado período de tempo, no período que ele está dormindo. Então essa parte da apneia do sono também pode se resolver com esse tipo de cirurgia? Também pode se resolver com esse tipo de cirurgia. Por quê, doutor? Porque quando a gente faz esses movimentos de avançar a maxila, avançar a mandíbula, nós aumentamos a via aérea desse paciente. Com isso, ele tem uma melhor respiração e dificulta essa parada. A gente trouxe até algumas imagens de pré-operatório e pós-operatório mostrando o aumento dessa via aérea. Acho que a gente poderia ver, vai ser bem agradável. Lógico. Então, doutor, na imagem na esquerda, que é um pré-operatório, nós vemos um desenho da região do espaço aéreo bem pequeno ali. Né? Enquanto da direita a gente já vê um aumento desse espaço, né? Que a gente puxou toda a parte da mandíbula e a parte da maxila para frente. Numa outra imagem que a gente vai ter uma visão colorida, fica mais fácil de visualizar. Como a da esquerda
né, a gente vê um espaço reduzido, enquanto da direita a gente vê um aumento desse espaço de via aérea. E isso diminui a apneia do sono. É um dos tratamentos. Muito bom, né? Muito bom mesmo. E essa apneia, doutor, inicialmente, né, quando os pacientes, quando nós vamos atingindo a idade mais avançada, a gente tem uma tendência a diminuir essa via aérea, porque a gente ganha peso e fica mais flácida a musculatura dessa região. Então, quanto à apneia, resolve. E o ronco, resolve ou não? Melhora, doutor, porque roncos a gente tem outros fatores Outros envolvidos, né, que precisa de uma avaliação melhor da área de um otorrino, por exemplo. Doutor Bruno, e o pós-operatório, como que é? Então, doutor, no pós-operatório nós esperamos ter um edema, né, um inchaço desse paciente, controlado com certas medicações. E hoje nós temos a grande vantagem com o uso das placas, né, das fixações rígidas, que nós visualizamos nos vídeos, que nós não precisamos mais bloquear esse paciente, ou seja, deixar eles com a boca amarrada, tendo que se alimentar apenas de canudinho. Hoje o máximo que nós mantemos é um elástico de cada lado, o qual ele pode remover para ele se alimentar. Então facilita muito. E evita muitos riscos que a gente tinha antes com essa cirurgia. Doutor Bruno, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de cirurgia ortognática. E neste bloco a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores. Doutor, é isso mesmo, e eu já estou aqui recebendo a participação dos nossos telespectadores. Já deixo o endereço para o pessoal de casa que queira enviar o e-mail, que o nosso endereço é drluciano@programasaudeendia.com.br. Lembrando que o sigilo de quem nos envia as perguntas, ele é sempre mantido. Eu aguardo a participação de vocês. Isso mesmo, né, Thaís? Doutor Bruno, vamos falar um pouquinho então a respeito de como é o pós-operatório da cirurgia ortognática? Bom, doutor, o pós-operatório, por mais que seja um procedimento invasivo, ele é extremamente indolor, né? Os pacientes, quando retornam após a cirurgia, eles falam: nossa, doutor, eu não senti dor nenhuma. Imaginava que eu sentia muito dor. Realmente o paciente não tem dor. Ele tem apenas um incômodo devido ao edema, que é esperado. Hoje em dia que também é extremamente controlado, né? Mas o pós-operatório, ele é tranquilo, vamos dizer da seguinte maneira. Não é algo extraordinário, não. Então, quer dizer, passa-se por ele muito tranquilo, sem problema, e não precisa ficar com medo, né? Temos alguns cuidados a seguir, né, doutor? Sim. O paciente respeitando os cuidados que nós passamos para ele, ele vai passar super bem. E o pós-operatório acho que é importantíssimo em qualquer tipo de cirurgia, né? O paciente respeitando bem as indicações, né? As orientações, o pós-operatório é importante. Eu costumo dizer que ele faz parte da cirurgia, doutor. O pós-operatório bem seguido faz parte do sucesso dessa cirurgia. Doutor, e a idade, tem alguma idade limite para se fazer essa cirurgia? A partir de quantos anos ou até quantos anos? Isso é interessante, doutor, porque a gente começa a operar esses pacientes quando cessa o crescimento facial, né? Ou seja, quando o paciente não vai crescer mais. Para a gente operar e ele continuar crescendo, aquela nossa cirurgia vai perder a movimentação que a gente fez. Certo. Então a gente começa a operar esses pacientes a partir de 18 anos de idade, 17. Depende do crescimento de cada paciente, a qual a gente tem alguns exames que a gente realiza hoje, e a gente sabe dizer se o pico do crescimento já aconteceu e não vai crescer muito esse paciente ainda. E o limite de idade, tem algum limite? Doutor, não temos limites, desde que o paciente tenha condição sistêmica, ou seja, condição saúde para poder fazer esse procedimento. Doutor Bruno, em média, esse tipo de cirurgia dura quanto tempo? Doutor, com as técnicas que a gente utiliza hoje, né, é uma técnica avançada, nós conseguimos realizar essa cirurgia, que a gente fala total, né, maxila, mandibulamento, em torno de 2h30 a 3 horas de procedimento. Então não é um procedimento muito demorado, como a gente fazia antigamente, que demorava 6 horas, 5 horas e meia de cirurgia. Tudo isso interfere muito no pós-operatório. Por isso que o paciente hoje ele tem um pós-operatório agradável. Né? Muito mais tranquilo, né? Exato. Quanto menos trauma, melhor o pós-operatório para esse paciente. Thaís, podemos fazer as perguntas dos telespectadores? Vamos lá, a gente tem muita pergunta interessante aqui, doutor. E a primeira delas é a seguinte: o paciente ele pode comer em quanto tempo, doutor? Thaís, o paciente ele pode comer pós-cirurgia, né? Passando aquele período da anestesia geral que a gente acompanha o pós-operatório, ele já sai alimentando. O que nós fazemos restrições é o tipo de alimento que ele tem. Né? Esse paciente que operou, por mais que ele está fixado com as placas e parafuso o osso, mas esse osso não está totalmente estabilizado, não está totalmente calcificado, vamos dizer dessa maneira. Né?
Então, ele tem que ter uma alimentação pastosa por 45 dias. Por mais que eu libere esse paciente para ele comer o que ele quiser pós 10 dias, ele não consegue, porque ele não tem força para morder e ele talvez dolorido também, sente né? dor, exato. E se ele vier comer uma coisa muito dura, Thaís, toda essa fixação, toda a estabilização que a gente teve óssea pode soltar. Não vai aguentar. Aí a gente tem que submeter esse paciente a um procedimento de novo. Mas ele pode comer pós-operatório, passando o período que a gente aguarda após cirurgia, né? Normal, com alimentação pastosa, e após 45 dias ele já consegue alimentar todo alimento normal, tudo de novo. Isso muito importante, né, doutor? Os pacientes ficarem cientes desse período pós-cirúrgico, né? E o interessante, nós não deixamos esse paciente bloqueado, é que vai facilitar muito na sua alimentação pós-operatória, enquanto que ele consegue tirar os elásticos e alimentar normalmente. Muito legal. Isso é bom, né? E vai informando, é tudo informação para o paciente que, se precisar, se necessitar de um tipo de cirurgia assim, pelo menos já está tendo conhecimento de alguma coisa. Exato. Né? É isso aí. A segunda pergunta, doutor, é referente ao plano de saúde. Os planos de saúde hoje, eles cobrem esse tipo de cirurgia? Então, Thaís, isso eu recomendo os meus pacientes a procurarem o seu plano de saúde, a sua operadora. Aí ele vai ter toda a resposta pertinente ao seu plano. Tem que fazer essa consulta, Exato. né? Bom, a terceira pergunta, o paciente ele fica com alguma cicatriz, alguma sequela da cirurgia? Essa pergunta é muito interessante, Thaís, porque o paciente ele não fica com nenhuma cicatriz pós-operatória, né? A cirurgia é toda realizada por dentro da boca, intrabucal. Então a gente não mexe na pele, com isso não deixando nenhuma marca. Olha que E legal. a parte estética fica ótima, né, Thaís? Parte E a parte estética. funcional também, né? Fica- Lógico. Parte estética ótima e sorriso lindo, né? Que é o cartão de E visita, né? funcionando, né, doutor? Exatamente. Que é importante também. Tem que funcionar tudo Tem que direitinho, funcionar. né? Temos mais uma pergunta de uma telespectadora. Como saber se o meu caso precisa de cirurgia? Bom, Thaís, como nós comentamos durante o programa, o primeiro passo é ele procurar o ortodontista e ver se o ortodontista consegue realizar o tratamento apenas com o aparelho. O que é importante é o ortodontista ter o conhecimento da cirurgia ortognática, ele saber as limitações que o aparelho proporciona. Então, ele saber que além do aparelho, ele precisa da cirurgia ortognática. Como que ele vai saber isso? Sabendo que essa alteração é óssea, não é apenas dentária. Muito legal. E aí, Thaís, a próxima pergunta? Bom, doutor, pelo nosso tempo de programa, infelizmente, né, não vai dar para ler todas as perguntas que nós recebemos, mas após a gravação, a gente vai estar respondendo todos os telespectadores e envie, quem quiser participar, o nosso endereço de e-mail é drluciano@programasaudeendia.com.br e eu gostaria de agradecer, doutor, a participação de todas as pessoas que enviaram e participaram do programa hoje. Importantíssimo, né? Um abraço para todos, né, Thaís? Isso aí. Doutor Bruno, infelizmente o nosso tempo chegou ao finalzinho. Antes de encerrarmos, eu gostaria que deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, doutor, o que eu gostaria de dizer é que a estética facial associada à função mastigatória é um fator primordial para a boa qualidade de vida que ele tem. E que será um prazer recebê-los para fazer uma avaliação e realizar o tratamento, se for necessário. Doutor Bruno, mais uma vez, então, muito obrigado pela participação. Thaís, muito obrigado. Obrigada. Chegamos, então, ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.